Atos capítulo 9. Atos 9, versos 32 a 43. Atos 9, 32 a 43. Eu queria... O pastor vai trabalhar algumas ministrações nesse tema, uma mente transformada pelo sobrenatural. E confesso aos irmãos que muitas vezes nós olhamos para o sobrenatural e alguns têm medo do sobrenatural. Outros só querem viver no natural. Então eu quero nessa noite trazer ao seu coração esse entendimento do porquê que a igreja foi chamada para ter uma mente transformada pelo sobrenatural. Qual é o intuito de Deus ao fazer isso, ao derramar isso sobre ela? Quais são as colheitas que podemos desenvolver e colhermos quando uma igreja ela tem a mentalidade na visão do sobrenatural? E nós vamos aprender um pouquinho disso nessa noite. As próximas ministrações eu vou estar fora, mas só o pastor vai trabalhar essa temática, porque nós já construímos 4 temas. Esse vai ser o primeiro, para que você desenvolva isso na sua vida e na sua família claramente. A partir do verso 32 diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sorona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Pai, essa é a tua palavra. Só de lermos novamente esse texto, vemos a ação do sobrenatural na vida de Pedro. E eu quero pedir em nome de Jesus, assim como nós fomos levados no meio dos louvores, a vida do Miguel, ó Deus, que vive um momento desafiador na sua saúde, mas ficou aqui até o final dos louvores, e ele saiu daqui rindo, sorrindo, mesmo com dores. Eu creio que hoje à noite o Senhor pode intervir nessa casa com o teu sobrenatural, mas também o Senhor pode intervir lá na casa do Miguel, trazendo a ele o poder da ressurreição. Como lemos aqui agora, cremos que o Senhor pode fazer de novo nesses dias. É assim que cremos e oramos, no nome santo de Jesus. Diga amém. No meio dos louvores, chega aqui: pastor, o casal, a família que o senhor está cuidando precisará ir embora. Eu falei assim: antes deles ir embora, eu quero ir lá atrás. E eles estavam lá de fora. Estamos caminhado com essa família, uma família que está vindo do catolicismo. Estamos acompanhando, tentando discipular. E em breve, ano que vem, nós vamos batizar todos em nome de Jesus. Diga amém. E quando nós chegamos lá fora, o Eric estava lá comigo, algumas pessoas, e comecei a orar. Irmãos, a cabeça dele começou a ficar bem quente, bem quente, bem quente.
Eu entendi do Espírito que também está na mente. E começamos a ministrar ali. E eu falei assim, meu filho, você poderá ir embora daqui a pouco, mas eu quero que você entre com a sua família até esse louvor acabar. E era o último louvor da lista. Eu creio, irmãos, que até os louvores que a Letícia escolheu está alinhado com tudo que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Ele me deu um abraço, Eric se acompanhou até o carro. Ele tem diabetes desde os 12 anos de idade. Esse menino estava no leito, eu fui visitá-lo. E os médicos já tinham dito para os pais, ele vai morrer, não tem jeito. E um belo dia, tomando conhecimento, no dia seguinte eu fui para o hospital, e ele já estava, graças a Deus, num processo de saída da UTI para o quarto. E eu passo no quarto, eu vi um jovem, mas eu tinha me atentado no número, eu volto, e ele vira o rosto, eu chego assim, você é o Miguel. Ele falou assim, eu não acredito que o senhor está aqui. Como o senhor está aqui? E fomos, conversamos, oramos, para a glória de Deus, esse menino está andando. Esse menino que era dado como um laudo para a morte, hoje ele fala, tem dificuldades ainda, mas nós temos visto e continuaremos ver a boa mão do Senhor sobre ele, sobre a sua mãe, sobre a sua irmã, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero que você ore por ele. São 2 nomes, são 2 homens chamados Miguel. Eu quero que você ore por esses 2 nomes. Um Miguel está em casa, o outro Miguel está indo para casa. Nós precisamos clamar. E eu creio nesses dias que Deus está levando a nossa igreja, a nossa família espiritual, para esse novo nível também. Às vezes nós temos a visão de que Deus agiu no passado no modo sobrenatural, usando os seus apóstolos, os profetas da antiga aliança, no Antigo Testamento. Você tem inúmeros casos na Bíblia de moveres sobrenaturais. E uma das coisas que eu orava a Deus quando eu estava começando o ministério com a juventude, eu disse, Senhor, eu li os livros de avivamento, eu li os moveres do Espírito Santo na juventude, no tempo ainda de Billy Graham, Jonathan Edwards, tantos outros homens, Spurgeon, Finney, Moody, homens que oravam e os moveres aconteciam. E quando nós começamos o ministério, nós começamos a ver muito isso dentro da juventude, nos adolescentes. Começamos a ver isso nas ruas, nas caminhadas de oração, pessoas sendo curadas, a perna crescendo. Tem um vídeo da minha filha, nós estávamos aqui dando aula para ela, e um dia ela falou assim, minha filha, você sabe, ela teve aquele probleminha na perna, e passamos uma crise muito desafiadora. Minha filha hoje não reclama mais de dor, mas teve um dia que eu estava aqui dando aula para ela de bateria. Eu não dou aula para ninguém, só para minha filha, em nome de Jesus. Não vai querer me procurar para dar aula de bateria só para ela, em nome de Jesus. Tem agenda não. Aí ela falou assim, pai, está doendo. Eu falei assim, filha, vamos sentar aqui um tempo. E eu sentei aqui com ela e me veio uma inspiração. Não foi, uma inspiração. Eu falei assim, filha, deixa eu dar uma olhadinha na sua perna. Eu puxei, tirei o tênis. Quando eu vi, eu não tinha percebido ainda. Havia uma diferença. Eu falei assim, filha, você crê que Jesus pode fazer as suas pernas ficarem totalmente iguais, do mesmo tamanho? Ela, sim, eu creio. E oramos, e ela estava filmando. E a perna foi crescendo e ficou igual, para a glória de Deus, irmãos. Publicamos o vídeo, pode aplaudir. Ah, pastor, não acredito. Vá lá no meu Instagram, benção. Vai lá. Tem gente que é síndrome de Tomé, só crê vendo. Então não fique preso. Tem algumas esquisitices, mas vamos agarrar o que é verdade, amém, irmãos? Então, são movimentos que estão acontecendo no passado, mas está acontecendo aqui. E tem que acontecer lá onde você mora. Tem que acontecer na rua onde você mora. Tem que acontecer no seu trabalho. Você está com dor de cabeça? Ah, hoje a gente olha para dor de cabeça, não cura. O quê? Tem gente que tem dor crônica. Põe a mão na cabeça, deixa eu orar por você aqui. Deus vai te curar, Deus vai tirar essa dor em nome de Jesus. Vamos clamar. Orou, não foi embora nada, ora de novo. Não curou, ora de novo. E se não curar, você fala assim, eu vou orar até você ficar sem dor. Porque uma hora essa dor vai embora, nem que ela morra, mas ela não vai mais ter dor. Amém, irmãos? Nós temos que crer enquanto está vivo. Como é que vai crer depois que morre? Temos que ter essa iniciativa. Se bem que o texto mostra que alguém morreu e foi ressuscitado dos mortos. O nível vai subindo.
Pessoas tiveram enfermidades. Pessoas foram curadas. Moveres de Deus. Glória a Deus por isso. Mas quando nós falamos de eventos sobrenaturais, falamos, por exemplo, quando Jesus deu vista aos cegos. Quem quer ver cego enxergando aí? Você está orando? Amém. Viu como é que diminui? Ah, pastor, vai que não cura. Vai orar. Como é que vai ver se não ora? Se não, declara. Ah, mas Jesus curou os paralíticos. Outros eventos. Quem aqui quer ver paralítico andando? Você está orando pelos paralíticos? Os jovens estão, irmãos, eu estou vendo aí. Alguns estão orando. Ah, não, pastor, eu tenho que ver endemoniado sendo liberto. Quem quer ver endemoniado sendo liberto? E quando o cara estiver lá, e você vai falar assim, deixa esse assunto para o pastor. Não vai ver nunca sendo liberto. É simples. Senhor Jesus, em nome de Jesus, sai. Mas dá uma reviradinha ali, tal. Vai ter que sair, irmão. Amém, irmãos? Pastor, o que é isso? Sobrenatural. E a igreja, quando ela está buscando, como a igreja que a nossa família espiritual tem experimentado isso, orando de terça a sexta-feira, das 6 horas até as 7 horas da manhã, turno de oração, juventude aqui na terça-feira, orando aqui em cima, no andar de cima, né? Nós temos visto algumas coisas, povo, mas nós precisamos ir além. Você precisa estar aqui antes do culto orando, você pode vir de terça até sexta-feira, das 6 até as 7 da manhã, orando, porque quando uma igreja ora, quando uma igreja clama a presença do Senhor, o sobrenatural não é só um evento, nós andaremos naturalmente no sobrenatural. Existem eventos, como aconteceu. Você vai na antiga aliança, no tempo do Antigo Testamento, você vê o movimento de Deus no ventre de Sara. Você vê Mar Vermelho se abrindo. Eventos sobrenaturais. Você vê o Rio Jordão se abrindo. Eliseu pega o manto de Elias, que ele coloca sobre ele. Quando ele está voltando, ele encosta no Rio Jordão, ele abre. Você vê Naamã curado da lepra. Então, tudo eram eventos. Só que eu tenho entendido de Deus, que muitas vezes, esses eventos acontecem periodicamente, porque pessoas, filhos de Deus, não têm mais a visão de sustentar o sobrenatural na terra. Nós temos a visão de momentos. Está com uma dor? Deus vai resolver. Estamos com um problema? Deus poderá operar. Mas eu quero hoje levar a igreja não a experimentar esse movimento de eventos sobrenaturais só. É a igreja entender de que ela pode experimentar claramente uma vivência com o sobrenatural. Quantos desejam isso? Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque a ação do céu na terra, ela é sobrenatural. Diga assim comigo: a ação do céu sobre a terra é sobrenatural. Então, quando a gente anda, estamos andando naturalmente, eu estou dando passos, mas nós estamos andando na terra. Qual é a oração que Jesus Cristo ensinou ali em Mateus capítulo 6? Pai nosso que estás nos, santificado é o teu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como. Então o padrão do sobrenatural não está na terra. Você está anotando, já é o primeiro tópico. O padrão do sobrenatural não nasceu na terra. O padrão do sobrenatural vem do céu. Diante desse quadro, nós temos que entender, se eu estou compreendendo que a ação sobrenatural vem do céu, eu tenho que olhar mais para o céu, ou eu tenho que olhar mais para a terra? Céu. Abra comigo lá, ou acompanhe aqui no telão, Apocalipse capítulo 4. Olha que texto riquíssimo. João é levado a esse ambiente, ele está na ilha de Patmos, ele está no ambiente natural, ele está ali preso, ele está ali aprisionado, ele está ali no ambiente tenebroso, há uma perseguição ferrenha contra a igreja de Cristo. João agora é levado em espírito para esse ambiente. Eu quero que você agora pense o que eu vou te dizer aqui. Nós não poderemos experimentar o sobrenatural com os olhos fixos na terra.
porque você não vai ter fé. É câncer, é casamento indo a divórcio, é um filho indo para quase morrendo, é inúmeros problemas econômicos, políticos, e você vai vendo aí uma série de problemas. Então, se nós nos apegarmos a isso, na terra, nós vamos nos desconectar. Então, olha o que Deus faz. João, você está aí na ilha de Patmos, você está exilado. Então, Deus faz um convite para João. Deus está fazendo esse convite para nós aqui agora. Preste atenção nisso, redobre sua atenção. Depois dessas coisas, olhei. Quem está olhando? João. Quem levou ele? Espírito Santo, Jesus Cristo. E eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Jesus está convidando, o Senhor está convidando João a sair de um ambiente para ser levado a outro ambiente. Ele sai de um ambiente natural, físico, terreno, que vai acabar, mas agora ele está levando João para um ambiente celestial e eterno, e que nunca vai acabar. Glória a Deus. Deus coloca a eternidade dentro de nós. O problema é que nós queremos sempre vivenciar terra, 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 terra. E Deus está levantando o quê? Homens e mulheres para olharem para a eternidade. Não é só a eternidade futura, é trazer a eternidade futura para aquilo que é o presente momento hoje. Deus não quer que a igreja vá para o céu simplesmente, mas Deus está levantando uma geração hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, que vai dizer: céu, desça nesse lugar, aqui tem um filho teu, aqui tem uma filha tua, aqui tem uma família tua, que anseia ver as manifestações da glória de Deus nesse endereço, nesse lugar. Depois dessas coisas olhei, imediatamente, pode passar, vi-me em espírito, aqui é o Espírito Santo, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Olha só a dinâmica da Bíblia. Eu vi um trono no céu. Quem está no trono do céu? Diga: Deus Pai. E à direita dele diz Jesus. Então nós temos esse trono, que o Cristo está lá, intercedendo por nós. Glória a Deus, irmãos. Então não pense que está sozinho na batalha. Nesse exato momento que nós oramos aqui, Jesus Cristo encheu a taça e falou assim: Pai, estou trazendo a oração daquele povo que está lá embaixo. Você imagina isso, irmãos? Só Deus tem todo esse poder. Em toda a terra, toda tribo, língua e nação, línguas totalmente diferentes. Você tem um japonês, você tem um coreano, você tem um africano, você tem um brasileiro, você tem um português, você tem diversas culturas, várias raças. Mas o povo que adora o nome de Jesus, essas orações são levadas, e Jesus Cristo não esquece nenhuma. Jesus Cristo não deixa nenhuma para trás. Jesus Cristo não abandona você. Jesus Cristo não despreza a sua oração. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ele pega essas orações, ele apresenta ao seu Pai. Aleluia! Esse é o ambiente que Cristo está. E tem alguém assentado nele. Aquele que estava assentado era de aspecto similar à pedra de jaspe. Você está vendo agora as pedras mais sublimes, mais ricas, mais belas da humanidade, que o mundo já viu, que o mundo não viu, mas que tem só lá. O sardônio, o arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono haviam 24 tronos, outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Do trono saiu um relâmpago. Eu quero que você imagine a cena agora. João está em espírito, levado a esse ambiente. Tem ilha de Patmos? Não. Tem dor nas costas de ter apanhado? Não. Estava sentindo algum problema? Não. João estava agora reclamando de ter sido preso, de estar exilado sozinho? Não. João está vendo a glória de Deus, o trono. Ele está vendo agora todos esses tronos tomados. Agora ele está vendo relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos, mas esse não é o 7 literal. 7 é o número da perfeição. E isso temos várias vezes na palavra de Deus.
Diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 criaturas viventes cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vidente era semelhante a um leão. A segunda, um bezerro. A terceira criatura vivente tinha um rosto como um de homem. A quarta era semelhante a uma águia em voo. Vai vendo os detalhes. Uma delas tinha 6 asas, cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. O que eu quero é trazer esse texto para nós, eu não vou trabalhar ele. É só o que você precisa começar a escolher, a decidir, melhor dizendo, a ver lá no céu. Porque nós não estamos, aliás, a gente começa a enxergar alguns problemas na terra que tem 7 olhos. A gente começa a enxergar na terra alguns tronos humanos. A gente começa a enxergar na terra várias pedras. A gente começa a enxergar na terra muitos problemas, adversidades. Mas aí você tem que se desconectar da terra. E você tem que se conectar no trono da glória de Deus. Irmãos, se a igreja diminuir o tempo dela de visão da terra e aumentar o tempo da visão no céu, o sobrenatural na igreja, na sua família, será algo natural. Quem crê nisso? Por isso, eu não quero, nessa noite, deixar com você algumas ideias, ações, chaves, pilares, para você experimentar eventos sobrenaturais. Eu quero deixar com você, nessa noite, um estilo de vida sobrenatural. Tem 3 coisas que eu quero deixar com você. A primeira, a identidade afirmada em Deus. Pastor, como eu consigo sustentar o sobrenatural aqui? Identidade firmada no Espírito Santo de Deus. Você começa a perceber que quem tem uma identidade que não é firmada em Deus, qualquer vento te leva de um lado para o outro. Qual é a crise da humanidade? Crise de identidade. Quem você é? Não sei. Para onde você está indo? Muito menos eu não sei nada. Como que você quer terminar a sua vida? Se eu não sei quem sou, eu não sei para que existo, como é que eu sei o meu destino? Não sabe nada. Só que em Cristo, governado pelo Espírito Santo de Deus, você agora tem uma identidade nele. Então, quando Deus fala, é verdade. Amém, irmãos? Então, se Deus fala, como fala, Ele declara sobre a tua vida a verdade, Ele passa a te colocar num caminho, porque tem uma porta. Jesus é a porta. Você viu que João, ele entra e passa por uma porta. Cristo é a porta. Quem entra na porta, agora entrou na verdade. Então a verdade habita nele. Se eu estou na verdade, e eu vivo nessa verdade, eu tenho um caminho que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo também tem um caminho que é mentira. Só que em Cristo eu ando nesse caminho da verdade. E se eu estou no caminho da verdade, eu vou alcançar esse destino que é verdade. Então é muito simples, só que nós temos os atalhos. O que o diabo faz? Ele começa a entregar um monte de atalho à igreja. Então tem igreja que vai por um atalho, outra igreja vai para outro atalho, e Jesus está lá: gente, vem para cá, gente, anda comigo, gente, vem aqui, eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Então muitas pessoas se perdem até dentro da igreja, como o filho pródigo, ou o irmão do filho pródigo, porque pararam de olhar para o pai e começaram a olhar para a herança. Pararam de olhar para a divindade perfeita e começaram a olhar para o coração, para o desejo do homem. Começaram ao invés de olhar para quem Deus é, o quem Deus opera, como Ele opera, começaram a se interessar pelas coisas desse mundo, e aí se perde mesmo. Por isso que lá em João capítulo 3, você vai perceber que Nicodemos, uma pessoa tão influente, uma pessoa tão conhecedora, não conseguia entender o novo nascimento. Como que eu tenho acesso a isso? Que espírito, que identidade é essa? Você precisa entregar sua vida a Cristo.
João capítulo 3 é a conversão, o momento em que Nicodemos está conversando com Jesus e ele não consegue entender. Mas eu volto para o ventre da mãe, como é que isso funciona? Não, reconhecendo que Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. E Romanos capítulo 8, todo o capítulo, você vai perceber que o primeiro verso é: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando você está em unidade com o Espírito de Deus, automaticamente você não tem mais condenação. Você é justificado, você foi blindado, você foi selado, e você vive uma vida a partir agora da identidade de Cristo em você. Por isso que Gálatas 2:20 vai dizer que nós estamos crucificados com, não vivemos mais, mas vivemos a partir dele. E você começa a perceber que a caminhada cristã, ela não é simples, ela não é fácil. Mas quando Paulo fala aos Romanos capítulo 8 também, de que os santos, os eleitos, aqueles que estão escolhidos, aqueles que entenderam que a salvação vem por fé, em nome de Jesus, e creram no coração e verbalizaram com a boca, são salvos, são filhos. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. João capítulo 14 mostra a cada um de nós de que o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. E quem é guiado na verdade, vai ler João capítulo 15, está enxertado na videira verdadeira que é Jesus, e quando o Espírito vem em mim, eu estou em Cristo, os frutos serão o quê? Frutos duradouros. Identidade. Então nós temos que eliminar da nossa vida a falsa identidade. O que é fake, o que é mentira, é você levantar de manhã cedo, publicar uma foto e falar assim: eu estou maravilhado, maravilhada com tudo que está acontecendo na minha vida. Quando desliga o Instagram, meu Deus, que terror, que coisa horrorosa, eu quero matar aquela mulher, eu quero matar aquele homem, eu vou ter que trabalhar hoje. Isso é fake, falsa identidade. Pessoas que se agarram em tribos. Eu vou me agarrar agora à tribo tal. E aí ele entra num clube, ele entra num grupo pequeno, ele começa a investir, a fazer, ele fala assim: agora essa tribo, agora esse grupo fez a minha, eu estou na minha identidade. Não é isso. Entrei na igreja, agora eu tenho uma identidade maravilhosa. Também não é isso. Igreja não te traz identidade, clube não te traz identidade, movimentos não traz identidade, mas Cristo te traz identidade correta. E é tão lindo isso, que Deus coloca 2 momentos na Bíblia, como lembranças, ordenanças: o batismo e a ceia. Pastor, eu entendi que eu sou novo convertido, eu estou em Cristo, o Espírito está em mim, eu confessei Jesus, mas descer as águas, esse negócio para mim não cabe. Pois bem, você está em desobediência à própria palavra de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, ensinando, Mateus 28, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por quê? Porque quando você aprende a letra, você aprende a palavra, você copia, você replica, você exerce. Então ele diz: você está aprendendo os ensinamentos da palavra por meio de Jesus Cristo. Então ele diz, ensinando, mas você tem que o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um momento em que Cristo foi batizado com 30 anos, ele procura João Batista, e você conhece, é uma das passagens que eu mais cito. Jesus vem até João Batista, assim: João Batista, você vai ter que me batizar, mas eu não sou digno nem de tirar as tuas sandálias. Ele vai assim: mas para que haja justiça, para que se cumpra a verdade, você precisa me batizar. E João Batista leva Jesus ao Rio Jordão, o rio mais famoso da região, um rio público, todos estavam vendo. Jesus queria manifestar ali o seu espírito, a sua verdade, a sua essência, mas também passando pelo processo, entendendo, mesmo sem pecado, ele se coloca como, então ele desce as águas. Esse ato é o ato de morte, ato que você mergulha, é um ato de morte, e quando você é levantado das águas, é um ato de ressurreição. Essa era uma mensagem para o próprio futuro de Cristo, aonde ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Aleluia!
E é por isso que você tem que entrar na ceia. Então veja, é uma ordem. Você desce as águas, é batizado. Isso é um ato público. Todo mundo está vendo, Deus está vendo, os demônios estão vendo, o diabo está vendo, assim, perdemos. O inferno perdeu mais um. A gente tem que interagir. Vamos sem combinar, fizemos a primeira vez, edita aí a fita. O inferno perdeu mais um. Você tem que cantar isso, irmão, estufando o pulmão, porque, inferno, perdeu mais um, perdeu. Dá um amém aí. Porque o céu ganhou. Vou cantar o inferno. Não canta não. Celebra. Assim, meu Deus, eu saí daquele lugar. Eu saí daquele ambiente terrível. Então, quando a igreja, ela entende isso, Cristo vai até lá, e aí o batismo, ele acontece, e aí Deus para. Olha, aqui é o momento onde a Trindade se reúne. Olha o batismo. Quem foge do batismo? Olha onde a Trindade se reuniu. Deus Filho sendo batizado. Deus abre os céus e fala, esse aí é o meu filho. Olha a identidade. Meu filho. Mas Jesus precisava de autoafirmação da sua identidade? Claro que não. Jesus é Deus. Jesus sabia quem Ele era. Jesus é perfeito. Jesus é o grande eu sou, perfeito. Mas o Pai está dizendo, esse aí é o meu filho. E nele tenho prazer. A glória, irmão, se manifesta. O Espírito Santo em forma de pomba desce e repousa sobre Jesus. A Trindade se reúne. Quando Jesus sai daquele ambiente ali, daquele rio, o ministério dele começa. Então, quando você não está na identidade do Espírito Santo de Deus em Cristo, o seu ministério não vai começar. O ministério só começa quando Cristo entra em você, quando a unção do Espírito vem sobre a sua vida, e aí quando você é capacitado por esse Espírito, você começa a andar, você começa a operar, você começa a fazer, e foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Volto para o texto. Onde é que começou tudo na vida de Pedro, irmãos? Lucas capítulo 5, Jesus Cristo chama aqueles homens e fala assim, pega esse barco, me empresta seu barco e afasta o barco da praia. Aquele ambiente estava cheio de gente, multidão. Jesus pega Pedro e aqueles outros homens e fala assim, olha, afasta esse barco daqui e vão para as águas mais profundas, porque na beira de praia tem multidão, na beira de praia tem muita gente, na beira de praia tem muita pedrinha, mas eu vou levar vocês a um nível profundo, que vocês vão começar agora a ter intimidade comigo. Eu vou levar vocês a um nível, irmão, se está escrito é porque é bom. Eu vou levar vocês a um nível espiritual profundo. Vocês vão sair da praia, porque quando vocês saem da praia, vocês param de fazer e de olhar aquilo que vocês acham que são bons em fazer. E agora eu vou levar vocês naquilo que eu sou especialista em fazer, sobrenatural. Irmãos, eles vão para aquele afastado, e Jesus fala assim, lancem a rede do outro lado. E aí levanta Pedro e fala assim, mas a gente pescou a noite inteira, a gente não pegamos nada, mas sobre tua palavra nós vamos lançar, e lança, e daqui a pouco vem aquele monte de peixe, sobrenatural, você está entendendo? Saíram do ambiente natural, foram para as águas profundas, quando chegam lá, diz assim, lança a rede, lançaram, pega peixe, não consegue mais colocar no barco, então pede ajuda aos outros. Todo movimento, meus irmãos, gravem isso, todo movimento sobrenatural não para ali, tem que ter gente vendo, isso vai se alastrar para o outro, alguém vai ver, alguém vai perceber, coisas sobrenaturais acontecendo na igreja, não é para nós, é para uma comunidade, é para um estado, é para uma cidade, é para uma nação, é para os outros povos, porque é dele. Então aquela rede vem, e Pedro faz algo lindo no texto que a gente quase não destaca. O texto diz que Pedro se joga aos pés de Jesus, assim, eu sou pecador. Opa! O efeito do sair do natural, de ir para o sobrenatural, onde Cristo estava guiando já aqueles homens, fez com que Pedro se arrependesse. E Jesus fala assim, se arrependeu? Conversão? Agora levante-se,
porque agora eu estou transformando vocês não mais em pescadores de homem, de peixe, mas pescadores de vidas, de alma, de homens. Ai, irmãos, quando a gente vai no profundo, Deus começa a purificar nossos olhos. Quando a gente vai nas águas profundas, Deus começa a mexer nos nossos ouvidos. Quando a gente vai nas águas profundas, a gente começa a perceber quem Deus é, não só o que Deus faz. A gente começa a entender a divindade, a grandeza, o seu poder. E lá, quando você está nas regiões mais profundas em Deus, e Deus fala assim: filho, pode ir agora, eu vou te usar. Você sai igual um furacão. E quando você anda, um é curado, a sombra cura, coloca a mão, o outro é curado. Sabe por quê? Porque Cristo falou: vai, meu filho, eu estou te capacitando, chega lá e opera os milagres. Eu quero profetizar sobre você nessa noite: as águas profundas vão habilitar a igreja Alameda em santa felicidade. Vão habilitar. Pastor, isso aconteceu. Pedro está chegando, e ele chega agora nessa região, e o texto mostra para nós que ele estava viajando por toda parte. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não ficam parados. Pregador itinerante. Pedro estava com um pregador itinerante, um viajante, onde tinha, e ele chega nesse lugar para visitar os santos. Era a igreja, era o povo de Deus. E ali ele encontra um paralítico chamado Enéas, que acamado fazia 8 anos. Deixa eu colocar uma coisa para a sua vida. Tem gente vivendo há anos preso em algo, paralisado. Você carrega o conteúdo, você carrega a resposta. Pedro chega diante daquele homem e fala assim: olha aqui que Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Irmãos, aquele homem que é levado para as águas profundas. E você conhece a história de Pedro, eu já preguei aqui. Um homem que vai, agarra Jesus e fala assim: não vou sair, deixa a rede para trás, deixa barco para trás, deixa peixe, deixa tudo para trás. E agora está seguindo Jesus durante 3 anos e meio. Pedro é como uma gangorra. Ele sobe e desce, ele vai na montanha, ele desce. Sua alma é uma mistura, que ora está bem, ora está mal. Ele diz: Senhor, por ti darei minha vida. No outro dia está dizendo assim: eu vou negar ele 3 vezes. Eu negou e negou. Pedro, um momento, está dizendo assim: não, Senhor, o Senhor não pode ir para a cruz. Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. No outro dia assim: por ti darei a minha vida. Você não vai dar não, Pedro, você vai me negar hoje. Pedro vive essa inconstância. E sabe, irmãos, nós temos pessoas inconstantes na igreja, infelizmente. Oscilantes na fé. De manhã levanta aleluiado. 9 da manhã, toma um café, já começa: ai, estou com uma dor. Meio-dia, a depressão bate. 3 da tarde já se anima porque 5 bate o cartão. 8 da noite já está lá: obrigado. Ou seja, começa de um jeito e termina de outro jeito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos sendo governados pelo Espírito. Aí nossa identidade vai sofrendo alterações. E o que Cristo estabeleceu através do apóstolo Paulo? Meus filhos santos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso não tem nada a ver com em Deus nesse caso. O recado era: sede firmes, pessoal, constantes, pessoal, sempre abundantes, pessoal, na obra do Senhor. Então é tudo envolvendo o coração do homem, reposicionando-o diante de Deus. Era uma ordem. O Lúcio está ali. 10 pontos? 10 pontos, quase morreu. Proibido de jogar bola domingo. Está cancelado. Diga amém, meu filho. Amém. Viu? 10 pontos, não disse amém. Irmãos lá, fez assim: você vai viver por muitos anos, amém? Mas ele viu a morte de perto. Os homens viram o crânio dele aberto. Mas para a glória de Deus, ele está aqui. Eu falei para ele sexta-feira: ei, filhão, vai domingo para a igreja? Daí ele: pastor, que tenso, mas domingo eu estou lá. Está aqui. Quando nós entendemos esse tempo com Deus,
a gente não abre mão dele. Pedro viveu isso. 8 anos, paralítico. Jesus vai te curar. Irmãos, a gente tem essa ousadia? A gente tem essa ousadia? Vem cá, meu filho, levanta e anda. A gente tem? Quem tem aí? Ninguém levantou a mão. Alguém tem essa ousadia? Levantar e andar. Alguns levantaram aí, levanta assim. Mas pastor, e se não curar? O Espírito Santo ministra em nós o momento, porque milagre é o ensino de Cristo para cumprir propósitos e não vantagem humana. Tem muita gente orando para vantagem humana, o nome dele, mas você sabe, o Espírito ministra em você. Quando aquela pessoa, você vê vídeos hoje, inúmeros, movimentos sobrenaturais acontecendo, mas isso não aconteceu só aqui, era uma vivência, irmãos. Olha o que está em Atos capítulo 3, Pedro e João olharam para aquele homem que estava na porta do templo, e quando ele disse, ei, olhe para nós, não foi só aqui, Pedro e João estavam indo até o templo orar, na hora 9, 3 da tarde, quando Pedro olha, aquele homem sentado ali, há anos, um paralítico há anos, talvez de nascença, Pedro simplesmente para, e olha bem para ele assim, olha para nós, e aquele homem dá um salto, Pedro ministra nele sobre cura, levanta e anda, carregue tua maca, ele levanta, ele sai pulando, ele agora vai para dentro do templo. Irmãos amados, tem muita gente na porta dos templos, gemendo, passamos, e o homem está lá, e era só dizer, posso orar por você? Hoje, essa semana eu estava indo com a minha família, chupar um sorvete ali, numa barraquinha ali do Mac, em frente ao Madaloso, nunca paramos ali, e a gente ia longe, de repente a Débora falou assim, entra aqui, aí eu, entrei, quando eu estacionei o carro, a gente sai, a Débora já senta, as meninas vão comigo lá na fila, eu estou olhando para a atendente, e eu estou vendo que ela está, sabe aquela pessoa que está irada? Multiplica por 10, irmãos, eu via as faíscas saindo do corpo dela, assim, que coisa horrorosa, e eu cheguei, eu lembrei assim, falei, Senhor, eu falei para a igreja, falar, Jesus ama você, mas como é que eu falo isso aqui agora? Porque a mulher, vai que ela está com sorvete na minha cara, e aí eu falei, Senhor, me dá um momento, paro no quiosque, olhei bem para ela, as meninas estavam comigo, e ela está lá, eu falei assim, Tayla, o nome dela, oi Tayla, tudo bem? Ela, eu já entendi o recado, não quer conversar, eu falei assim, filha, olha bem nos meus olhos, irmãos, ela parou, eu falei assim, tenha certeza de uma coisa, minha filha, Jesus ama muito a sua vida, irmãos, ela falou assim, nossa, como eu precisava ouvir isso, e eu peguei o sorvete, o rapaz está atrás, as meninas já saíram, a menina falou, mãe, a menina está muito nervosa, está com ódio no coração, mas aí quando eu sentei à mesa com um sorvete para todo mundo, o assunto era o quê? Mas o papai falou isso, você está entendendo? O ambiente pode ser de ódio, mas o amor chegou. O ambiente pode ser de dor, mas a cura chegou. O ambiente pode ser de caos, mas a ordem chegou. Você carrega tudo isso, filho e filha que está aqui nessa noite. O laudo pode ser algo tenebroso, mas a verdade que está aqui, era o mesmo Espírito que estava em Atos capítulo 3 na vida de Pedro, era em Atos capítulo 9, na mesmo Pedro, esse Espírito que derramou ousadia, poder, coragem, esse Espírito está em nós, igreja, e quando nós andamos nele, nós caminhamos nessa verdade, pode orar, talvez não seja curado, Deus não vai curar todos, mas se aquela vida for curada, meu Jesus amado, olha quanta coisa abençoada. Eu olho para a identidade, Pedro, ele vai vivendo a sua vida, mas aí acontece algo na jornada, parece que ele não ouviu, não se atentou a alguns detalhes de Jesus, Jesus falou assim, olha, eu vou morrer, e aí Jesus morre,
Quando Jesus morre, Pedro abandona tudo. Em João capítulo 20 e 21, o texto diz que Pedro, ele falou assim, eu vou pescar. Mas espera aí, o que aconteceu de Lucas 5 até João capítulo 21? 3 anos e meio praticamente. O que esses homens viram, irmãos? Então eu aprendo que não tem a ver com a quantidade de milagres e os moveres sobrenaturais. Tem a ver em quem está a nossa fé. Num Cristo vivo ou no Cristo morto. Pedro diz, ele morreu. Galera, vou pescar. A liderança era Pedro, então puxa, todo mundo vai com ele. Então ele vai pescar mesmo. Então ele compra outro barco, ele compra outra rede, e ele vai investir no antigo. Novamente, irmãos, a identidade dele começou a ser desconfigurada, porque ele olhou para um Cristo morto. Quer vivenciar uma identidade fracassada? Olhe para o Cristo morto, no túmulo ainda. Mas se você quer ter uma identidade viva, cheia do Espírito Santo, você além de olhar um Cristo ressurreto, você olha para Atos 2, o Espírito descendo e repartindo nas cabeças como línguas de fogo, esses homens empoderados pelo Espírito Santo de Deus, e eles andando pelo poder do Espírito, aonde até os dias de hoje nós estamos aqui, porque Ele está vivo, e Ele desceu o seu Espírito, Ele habilitou homens e mulheres, Ele habilitou pessoas para darmos continuidade ao seu ministério, e olha que riqueza isso. O apóstolo Pedro, ele está indo, e agora Cristo aparece de novo na beira da praia. É como se tivesse rebobinado o filme assim, eu não tirei vocês da beira da praia, para levar vocês para águas mais profundas, por que vocês voltaram para a beira da praia? João, na verdade, capítulo 21. Olha o que vai dizer. Coloca para mim, João capítulo 21. A partir do verso 1. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, Simão Pedro disse. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, estavam longe, voltaram para a identidade velha, fazendo o que sabiam fazer, estavam entrando na performance, estavam entrando no conhecimento, estavam entrando na vida que eles tinham controle. Aí Jesus aparece, e Jesus fala assim, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Quem sai de perto de Jesus vai passar fome. Olha o filho pródigo. Me dá minha parte da herança, vou ver minha vida. O pai disse, então vai. Pega a parte e entrega. Gasta tudo. O que aconteceu? Começou a se alimentar da comida dos porcos. Quando ele volta, o pai está esperando ele de braços abertos. E dá um beijo nele. Porque a essência de Deus não muda. Mas a nossa vida, nós podemos escolher em quem ou em que nós queremos viver. Filhos, lancem a rede do lado direito do barco. Eu estou relembrando vocês o que eu já fiz. Eu quero dar de novo a oportunidade de vocês entenderem a identidade que eu chamei vocês para viver. Eu coloquei vocês numa condição e numa posição, e vocês olharam para um Cristo morto, e agora estão fugindo, indo embora. Aí Cristo vem e chama de filhos. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixe. Lá em Lucas 5, pescamos a noite toda. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. Aqui, irmãos, ouvindo dizer, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Olha isso, continua. Os outros discípulos vieram num barco, arrastando a rede cheia de peixe. Irmãos, eles não deixaram o peixe para trás. Você está entendendo? Porque vamos comer depois, né? Claro.
a cerca de 200 côvados da praia. Vai. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Aqui eu fecho. Jesus chama eles para a praia. E quando eles estão na praia, eles olham uma fogueira, uma brasa acesa, com pão e peixe. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que Jesus vai te pedir uma coisa sem que antes Ele revele quem Ele é? Jesus não precisa de nada, gente. Ele tem tudo. Então Ele fala, vocês têm alguma coisa para comer aí? Era só uma dinâmica. Porque Ele já tinha o alimento. Ele já é o alimento. Jesus não precisa da tua comida. Jesus não precisa. Jesus quer o teu coração. Então a pergunta, na verdade, era uma pergunta. Mais ou menos assim: pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Não temos nada não, porque vocês estão fora da minha rota. Vocês estão fora do meu prumo. Vocês estão fora do meu chamado. Então não tem sobrenatural. Mas quando eu trago vocês, eu falo com vocês, e eu realinho vocês, a minha palavra atrai os peixes. Irmãos, não era a rede que achava os peixes. Sobrenatural é quando os peixes procuram as redes. Grave isso, igreja. Homem nenhum vai fazer força no braço, vai tentar pescar, vai tentar fazer, vai tentar ir, vai cansar, não vai conseguir. Mas se você andar no Espírito, seu Espírito estiver conectado no Espírito Santo, quando Deus fala assim, lança a rede, você vai lançar, e os peixes é que vão pular na rede. Nessa noite, em nome de Jesus, não será preciso você fazer mais força, você ficar andando para um lado para o outro, é só você andar na rota, no GPS, na dinâmica do céu, numa agenda celestial. E quando eu assim, para aqui, é ali que os peixes vão pular dentro do teu barco. Eu creio nisso. Porque Pedro viveu o propósito. E Pedro deu continuidade. O texto mostra para nós de que aquele paralítico andou. Mas o efeito veio um outro nível. Aquela menina ressuscitou. Não queira andar no sobrenatural para ter eventos. Ande numa constância, numa busca. Porque hoje você viu que Deus curou alguém. Daqui a pouco você está assim, Senhor, eu estou aqui disponível. Onde isso quer operar o sobrenatural através de mim? Eu estou aqui disponível. Aí de repente ele vai assim, bem, tem uma outra cidade, em Jope, vai lá, porque agora o nível vai ser superior, vai ser outro nível. Inclusive é o andar de cima, tá, Pedro? É o andar de cima, porque é um outro nível. Você vai colocar essa menina lá, porque na história, Jesus já estava com seus próprios discípulos, quando ele vai ressuscitar quem? A filha de Jairo. Então é levado para um quarto superior, e lá, Jesus fala assim, saiam todos, só deixa Pedro, Tiago e João, os íntimos, porque Jesus, irmãos, para mim, já tinha esse conhecimento, de que em Atos capítulo 9, alguém iria estar morto, Pedro estaria cheio do Espírito Santo para ressuscitar. Então eu penso que naquele dia, que Pedro vai ressuscitar aquela menina, ele diz assim, eu lembro na história, Jesus Cristo nos ensinou, estamos cheios de ousadia, nós podemos ver essa menina ressuscitar. Então está todo mundo chorando, como aconteceu na filha de Jairo. Então agora Jesus ressuscita aquela menina, entrega ela para o pai, para a sua família, e agora Pedro aplica a palavra de Deus, ressuscita, essa menina ressuscita, a Dorca ressuscita, e agora o que acontece? Dá de volta para os vivos. Deus não quer que você tenha um evento, um movimento miraculoso. O que aconteceu quando Jesus andou e ensinou, os discípulos e apóstolos estavam vivenciando tudo de novo. Sabe por quê? Porque quem tem identidade vive por um propósito e entende o poder da continuidade. Jesus salvou muitos. Então agora Pedro vai para a casa de Cornélio, numa visão sobrenatural. Pedro começa a pregar, mas Pedro não quer pregar para os gentios.
Pedro ainda tem uma ferida, Pedro ainda tem algo para tratar. E Deus fala assim: você não pode desprezar o alimento que eu apresentei. É para Cornélio ser salvo. Ele é italiano, ele tem um jeito, mas ele entrega a esmola, ele ora, ele tem sua devoção, mas ainda não é convertido, Pedro. Então você vai agora para lá, Pedro, é lá que você vai chegar. E Pedro recebe aquela visão, ele chega lá, Cornélio tem outra visão, e eles se encontram, e agora Pedro começa a conversar com Cornélio. Aquele homem agora tem um encontro com Jesus, aquele homem se converte a Jesus Cristo. Pedro prega para ele, Pedro cuida dele, e a coisa mais assim, de um outro nível, você tem a cura física, você tem a ressurreição da Dorcas, mas agora eu quero te apresentar o ministério mais poderoso de Jesus, que não é só curar, primeiramente, não é só ressuscitar morto, mas o ministério prioritário de Jesus é salvar almas. Nem aquela menina que foi, aquele que foi paralítico ali, conversões aconteceram. Nesse ambiente de ressurreição, conversões aconteceram. Mas quando ele chega na casa de Cornélio, diz que toda a sua casa entregou sua vida a Jesus. Pedro deve ter batizado toda aquela sua família. E sabe a coisa mais linda desse texto todo? É que a porta do evangelho aos gentios é aberta através desse dia da conversão de Cornélio. E Paulo vem para pregar só para os gentios praticamente. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu quero experimentar um tempo do sobrenatural de Deus, mas um tempo eterno, não é um momento. Quem quer isso aqui nessa noite? A equipe